tranquilo falar sobre... Até conversar com eles, a gente entende melhor. Os sons faz mais sentido, né? Porque eles falavam russo e ucraniano. Mas assim, a gente ficava brincando com as crianças até 10 horas e tal. Mas no final do dia, dava umas 11 horas, que era a hora que a gente ia deitar. A mente tava tão cansada, assim, era exausta. Eu deitava na cama e dormia, capotava. Porque quem fala outra língua vai entender que existe um esforço, né, de você falar essa segunda língua. Não é tão natural quanto você falar o português. E a gente ficava trocando de língua para cada pessoa. Então, se eu estava falando com a dona do hotel, a gente estava falando polonês. Falando assim, tentando se comunicar, né? Então, eu falava inglês com o filho dela traduzia para polonês. Aí ela falava comigo em polonês, o filho dela traduzia. A gente conversava uma coisa tão simples de resolver. Eu lembro uma situação da máquina de lavar que a gente estava tentando resolver. Foi, assim, 40 minutos de conversa. Assim, eu fiquei, meu Deus, era 40 minutos de conversa pra ela entender que a máquina quebrou. Aí pra gente decidir como é que vai resolver, coisa era mais simples, entendeu? E aí, no final, eu lembro que eu botei no Google Tradutor e mostrei pra ela, combinado. Ela ficou revoltadíssima. Ela, o quê? Tipo assim, a gente passou esse tempo todo conversando. Eu falei, o que foi? Foi o tradutor, desculpa. Eu só disse, ok. Ela, ok. Mas assim, no final do dia, era exaustivo, né? A gente amava fazer isso. A gente amava estar com eles conversando, entendendo. Mas é cansativo. Não, todo dia acabava esgotado. Assim, você acabava no zero mesmo. Pra no outro dia estar recarregado. Fazer missões não é aventura. Isso. Sabe? São flores, né? Exatamente. Se você quer fazer aventura, se você quer ter experiências diferentes, você vai pular de bungee jumping. Vai fazer uma outra coisa que vai fazer seu coração acelerar. Mas missões é rotina, né? É constância, na verdade. É constância. Então, assim, era muito cansativo. A gente fala isso agora, lembrando dos momentos que a gente teve, de momentos ruins, né? De momentos que a gente teve que consolar, que acolher, né? Mas em momentos bons também. Eu lembro que nos últimos dias, quando a gente estava lá, elas faziam... pediam para falar sobre a gente, agradecendo, né? No final, nas reuniões. E aí, elas falavam assim, eu realmente... Teve momentos que eu esqueci que estava em guerra, né? E esse foi o objetivo, né, do projeto Paz em Meio à Guerra. E a gente aproveitava esses momentos para falar que é Jesus. A paz não é um sentimento, ela é uma pessoa, é Jesus, o Espírito Santo que dá paz, né? Então, a gente aproveitava esses momentos para lembrar do Evangelho de Cristo. Mas, assim, a gente tinha que trazer a realidade para a gente também. Era cansativo. Lidar com questões difíceis, né? Meu tio tá em um lugar perigoso, meu irmão tá como fala? Na fronteira. Tava assim, no front, né? Na linha de frente. Na linha de frente. Então, assim, e elas vinham pra gente perguntar o que é que eu faço. E aí, o que é que a gente faz? Tinha bombardeio, às vezes tinha um bombardeio na rua que ela morava. Aí ela não sabia se tinha atingido a casa dela. Tinha a situação de o amigo dela que estudou com ela no colégio desapareceu. Foi nesse caso, né? Esse rapaz, ele tinha falecido, foi raptado, depois faleceu. Então, assim, eram situações que aconteciam durante o dia, né? E isso que a gente tinha que contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, no final do dia era... Você vê que construir relacionamento dá trabalho. Exatamente. Né? Não é um evangelismo que eu vou para casa de alguém, né? Ali eu bato palma, eu entro, sento, saio e tá tudo bem. Né? É uma construção que dá trabalho. Né? Então, é discipulado, né, discipulado. Eu vou dizer assim, dá trabalho e a questão, você tem que estar ativo o tempo todo, fazendo de uma forma que você queira mesmo, porque qualquer coisinha também pode quebrar, né? Exatamente. Qualquer situação, até delicado, cultural, né? é delicado. Até cultural, por exemplo, teve um momento lá que a gente, não foi nenhum voluntário nosso, mas uma pessoa, ela colocou a Bíblia, na hora da oração, que íamos dar as mãos, e ela colocou a Bíblia entre as pernas, né, para segurar a Bíblia. E aquilo ali... ela estava com a Bíblia aberta, aí elas, para apoiar a Bíblia, colocou assim, no joelho aqui, apoiando no joelho, assim, foi. E segurou. E depois vieram conversar comigo, que foi escandaloso, porque é sagrado, né? E aquela forma bem tradicional deles. E acharam aquilo bem... Pra você ver, aquela situação ali
poderia ter quebrado tudo que a gente tinha construído, porque é até um espaço para o inimigo agir, né? Abrir uma janela e só, eles não são tão assim, eles não consideram tanto o teu Deus, assim, não são tão santos, eles estão aqui, estão brincando, né? Estão fazendo isso não leva a sério o seu Deus. Então a gente tinha situações, a gente construía, mas todo dia era um cuidado para não falar, para não pensar ou para não agir de uma forma que não condizia com nossos princípios.